Eu acho que se a gente começar a imaginar as possibilidades da gente comprando comida de outras pessoas, de terceiros que fazem, a gente literalmente para de comer na rua. Porque alguma vez você já imaginou de comprar comida de alguém que você não conhece e, por exemplo, essa comida vir estragada? Ou vir com uma carne que não é boa? Ou sei lá, existem lendas de pessoas que fazem com carne de pombo, por exemplo. E não precisa ser nem de pessoas que você não conhece, né? Às vezes você até conhece a pessoa, mas você não sabe qual é ali o procedimento, e às vezes a pessoa nem liga pra isso. Ou às vezes pode vir até com carne humana, né? Ai, Vinícius, para com isso, né? Isso não acontece no Brasil. Se eu te falar que já aconteceu aqui no Brasil, pessoas já compraram coxinha e empadas com carne humana, sem saber que era. 3 pessoas vendiam empadas, isso para seu próprio sustento. E eram feitas com carnes humanas de pessoas que eles assassinavam. Como se isso já não fosse o pior, eles acreditavam que quem comprassem esses salgados deles e comessem ia estar se purificando depois do ritual que eles faziam. Gente, o Vinícius da Ilha, além de te entreter e de te informar com casos criminais, ele faz você sair do vídeo também com um trauma. E ele faz você pensar também, porque talvez depois desse vídeo, eu pelo menos, que produzi esse vídeo, e você que tá assistindo, vamos pensar 3 vezes antes de comprar alguma coisa de alguém ou de procedência que a gente não conhece. Mas pra gente entender tudo isso, a gente precisa começar do começo. Bora! Jorge Beltrão Negomonte da Silveira, nascido em 6 de novembro de 1966, em Pernambuco, por volta de 1993, conhece Isabel Cristina Pires, que futuramente seria Isabel Cristina Pires da Silveira. Ela nasceu em 6 de março de 1974 e ambos moravam em Olinda quando eles se conheceram. Em 1993, eles começam a namorar e vivem juntos. O Jorge era professor de teatro e artes marciais, e assim ele viveria até meados de 2006. Nesse ano, ele dava aula para Bruna Cristina Oliveira da Silva, que tinha cerca de 20 anos quando ela e o Jorge começaram a ter um caso. Sim. Aí você pensa que a Isabel, esposa dele, ia terminar com ele depois que ela descobrisse desse caso. Mas o Jorge chegou para ela, apresentou a Bruna e disse que a Bruna tinha uma missão divina na vida dos dois e por isso ela teria que começar a morar com eles. E a Isabel deveria aceitar ela como a segunda esposa. Só pra vocês entenderem, além de professor, né, o Jorge também era meio doido, assim, ligado numa coisa meio de espiritualidade. Mas a dele não era essa coisa de espiritualidade normal. Ele tinha uma ideia meio bitolada sobre isso e às vezes até muito perigosa. Inclusive, desde quando ele começou a namorar com a Isabel, ele já falava muito com ela sobre essa coisa de purificação da sociedade. Você vai entender. Inclusive, a Bruna também já deu uma entrevista falando que se interessou por ele não só pela parte física, mas também por essa coisa da espiritualidade, né? Porque ele se mostrava ser uma pessoa muito inteligente e muito ligada nessa coisa mística e espiritual. Ele sempre disse, tanto pra Bruna quanto pra Isabel, que ele escutava vozes, né? Diariamente ele escutava diversas vozes que guiava ele sempre pro caminho espiritual, pra jornada espiritual que ele tinha. Em 2008, em Olinda, 2 anos depois deles terem começado a morar juntos, Jéssica Camila da Silva Pereira e sua filha de 1 ano seriam dadas como desaparecidas. E sim, gente, elas ficaram desaparecidas até 2012. 4 anos. E vamos por partes. O que aconteceu com elas primeiramente? Jorge atraiu ela e a filha dela pra sua casa. Isso porque ele dizia que arrumaria um emprego pra ela de babá. Ela era uma pessoa muito pobre e ela não tinha emprego, ela tava precisando de emprego. Então pra ela foi uma oportunidade. Quando ela chegou lá, o Jorge conduziu ela e a filha dela para um cômodo mais isolado da casa e ela foi espancada e esfaqueada por ele e por Isabel até a morte. E sim, gente, teve a ajuda de Bruna, tá? Inclusive, esse assassinato ocorreu na frente da sua filha de 1 ano e depois disso, o corpo de Jéssica foi esquartejado com um facão. Isso para que eles pudessem fazer um ritual que, segundo o Jorge, seria o ritual de purificação. Inclusive, existe uma confissão dele de que ele comeu um pedaço do coração como parte do ritual ali. Então eles cortaram diversas partes de carne, né, do corpo dela, e Isabel foi pra cozinha para poder cozinhar essas carnes. Eles então ali, como forma de jantar, consumiram essas carnes. E não só isso, gente. Tanto a Bruna quanto a Isabel vendiam salgados para poder fazer uma renda, né, extra ali, para poder ajudar no dia a dia na casa. Então elas pegavam esses salgados que elas produziam, né, que normalmente eram coxinhas e empadas, e elas saíam pela cidade para vender. Elas vendiam em portas de colégios, igrejas e principalmente em pontos de ônibus da cidade. Nesse momento, então, a Isabel desfiou essa carne, temperou essa carne muito bem, ao que se assemelhava a uma carne de frango.
e misturou nos recheios das empadas e das coxinhas. E sim, gente, elas foram pras ruas vender essas coxinhas, essas empadas. Os moradores da época disseram que nunca desconfiaram de nada, e muitas pessoas compravam essas coxinhas e empadas delas. Mas como elas vendiam esses salgados todos os dias, e esse crime só foi descoberto 4 anos depois, não se sabe quem que consumiu essa carne. Isso porque elas faziam com carne normal de frango, mas elas também fizeram com essa carne. Então não se sabe exatamente quem foram as pessoas que consumiram. E aí você vai pensar, ah tá, elas, né, quiseram aproveitar e sei lá, fazer com essa carne, né, ganhar dinheiro em cima. Mas gente, não foi só isso, tá? O Jorge, ele tinha a crença de que ele deveria espalhar essa carne pra cidade consumir também, porque assim eles estariam se purificando também dessa ideia maluca dele aí. E além disso, ele também dizia que eles estariam fazendo uma reeducação alimentar. Bom, a criança, filha da vítima, né, que tinha 1 ano de idade, começou a viver com eles. Então os 3 começaram a cuidar dessa criança. E aí quando perguntavam pra eles, eles diziam que ela era filha, né, do Jorge com a Bruna. Aí você se pergunta, nossa, mas como que ninguém descobriu esse crime, né? Como que demoraram tanto? A região onde esse crime aconteceu, ela é marcada por alta pobreza, criminalidade e falta de estrutura investigativa. E desaparecimentos de pessoas pobres naquela região, infelizmente, eram comuns naquela época. E muitas das vezes essas situações não recebiam a atenção adequada que precisariam. Além do mais, o trio não tinha nenhuma ficha criminal e não tinha nenhum indícios, né, de que seriam eles que poderiam ter feito alguma coisa. Já em 2011, o trio se muda para a cidade de Garanhuns, em Pernambuco. Eles então alugam uma casa no bairro Jardim Petrópolis. Em fevereiro de 2012, Jorge e Bruna abordam Gisele Helena da Silva, de 31 anos, que estava ali andando na rua, eles já meio que se conheciam, e aí eles oferecem um emprego de babá pra ela. Na mesma situação, era uma pessoa muito pobre que estava precisando de emprego, ela rapidamente aceitou, e então eles mandaram ela ir pra casa deles um pouco mais tarde pra eles poderem resolver a situação. Quando ela chega lá, eles convidam ela pra entrar, e assim que ela entra na casa, os 3 já acabam levando ela pra um cômodo ali que tinha no fundo da casa, e enquanto a Bruna e a Isabel seguram ela, mobilizam ela, o Jorge atacou ela com golpes de faca. E mais uma vez, ela foi assassinada em nome desse ritual de purificação. Depois disso, ela foi esquartejada e partes do corpo dela que eles não consideravam úteis, eles enrolaram em lençóis e enterraram no quintal da residência. E as partes carnudas, vamos dizer assim, eles retiraram, cozinharam, mais uma vez foi consumida pelos 3 e depois foi utilizada na produção de salgados, tanto de coxinhas quanto de empadas, que a Bruna e a Isabel vendiam lá em Garanhuns também. É importante ressaltar que, segundo Jorge, eles sempre escolhiam mulheres que eram más e, segundo eles, impuras. Que eram mulheres que eles viam que tratavam mal seus filhos, que eram más mães. Já em março de 2012, eles fizeram a mesma coisa com Alexandra Falcão da Silva, uma jovem de 20 anos que estava em busca de trabalho, e do mesmo jeito foi atraída para casa deles com uma promessa de emprego, e fizeram a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Os restos mortais também foram enterrados junto com os restos da outra, e as carnes lá foram iguais. Eles consumiram, eles separaram uma parte para fazer a produção dos salgados e para eles, né, venderem na cidade. Só que dessa vez, a família dela deu parte na polícia, né, e a partir daí uma investigação foi iniciada. Nesse meio tempo, a família da Alexandra recebeu uma compra no cartão de crédito dela, que tinha parecido que ela fez compras em no mínimo 5 lojas, nesse tempo que ela estava desaparecida. A polícia então conseguiu acesso às câmeras de segurança das lojas, e eles se depararam com imagens dos 3 comprando em lojas, a Bruna também comprando diversas coisas, ela ainda tentou sacar um dinheiro num caixa eletrônico, só que aí o banco recusou por, né, suspeita de fraude. E depois de uma série de investigações, no dia 11 de abril de 2012, a polícia invade a casa deles, prende os 3 e encontra ossos, tecidos humanos, cabelos, um monte de coisa, tudo enterrada lá no quintal da casa, e toda aquela cena horrorosa que eles tiveram que presenciar ali. Os 3 foram presos em flagrante, e o julgamento deles aconteceram em etapas, e demorou muito tempo, demorou anos. Eu acho que, se eu não me engano, eu verifiquei que a resolução teria acontecido só em 2018. Isso porque os crimes eles foram julgados separadamente, então teve um julgamento para cada crime. Isso porque eles precisavam da base ali em cada história, e as penas foram acumulando à medida que as decisões iam saindo. Uma curiosidade, durante um dos julgamentos, o Jorge afirmou que ele sempre continuou, que ele continuava ouvindo vozes, e que a justiça humana não chega perto da justiça divina, que ele estava fazendo certo, bem bizarro.
O Jorge recebeu mais de 70 anos de prisão. A Isabel e a Bruna, mais de 60 anos de pena somada. Estão presos até hoje, né, obviamente. E eu espero que não saiam até o fim da vida. E existem diversas entrevistas na internet, né, que pelo menos a Bruna deu, falando sobre esse caso, que eu me lembro que eu fiz uma pesquisa assim por cima. E eu acredito que eles também já deram entrevistas, mas até o momento que eu tô gravando, eu não consegui encontrar, mas eu vou encontrar. É que eu não fiz uma pesquisa muito assídua sobre as entrevistas deles. E tudo que eu encontrar, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Inclusive, hoje, a filha deles, né, que eles roubaram, né, da menina lá, a filha deles, né, que eles roubaram da Jéssica, da primeira vítima, ela já tá adulta hoje. E eu acho que ela, inclusive, já deu entrevista sobre esse caso também. Vou tentar encontrar e aí eu deixo aqui também. E vocês querem um plus informativo? O Jorge virou pastor na igreja, tá? É isso mesmo. E ainda existem religiosos que dizem que ele foi perdoado pelo que ele fez. É muito fácil, né, gente, no meio desses cristãos, assim, ai, eu vou cometer aqui um crime, vou matar quantas pessoas eu quiser, aí depois eu falo que eu me arrependo e acabou, pronto, Deus me perdoou. Ai, gente, eu acho facílimo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo e não do caso. E se você gostou desse vídeo, ó, já deixa o seu like aí, me ajuda nesse engajamento. Compartilha com o periquito, papagaio, pai, mãe, todo mundo, pra todo mundo conseguir saber sobre esse caso e também pra chegar mais pessoas aqui no meu canal, pra vocês me ajudarem. Eu tô amando que tá cada vez chegando mais pessoas aí. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, que você fazendo isso vai ser o primeiro a ser avisado assim que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado por ficar comigo até o fim desse vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Fui!